Capítulo 3. Os frutos da justificação. Temos paz com Deus. Nos capítulos anteriores, vimos que Deus nos concedeu uma medida de fé suficiente para darmos os primeiros passos em sua direção. Aprendemos também que não conseguimos alcançar a salvação apenas pela obediência à lei, mas unicamente pela graça de Deus revelada em Cristo. É pela fé que recebemos gratuitamente a salvação, que nos liberta do poder do pecado, remove a culpa e nos reconcilia de forma plena com o Senhor. Agora, no capítulo 3, vamos falar sobre os frutos da justificação. Ser justificado significa ser declarado justo por Deus por meio da obra de Jesus. É um ato legal, mas também traz efeitos práticos na vida diária. A justificação transforma nossa maneira de viver, influencia nossas atitudes, nossos relacionamentos e o modo como enfrentamos as situações da vida. Um dos principais frutos da justificação é a paz com Deus, que traz descanso e segurança ao coração. Todo ser humano anseia por paz. Desejamos paz na família, no trabalho, nos relacionamentos e em tantas outras áreas da vida. No entanto, a paz mais profunda, essencial e indispensável é a paz com o próprio Deus, que só Ele pode conceder. Essa paz só é possível mediante a fé em Cristo. Paulo declara em Romanos capítulo 5, versículos 1 e 2 que, ao sermos justificados pela fé, temos paz com Deus por meio de Jesus. Não se trata apenas da ausência de conflitos ou problemas, mas de uma reconciliação verdadeira e duradoura com o nosso Criador. Por meio da cruz, Jesus removeu a barreira do pecado e nos concedeu acesso à graça de Deus. Agora podemos desfrutar de um relacionamento íntimo e constante com Ele. Essa paz nos fortalece e sustenta, mesmo quando enfrentamos circunstâncias difíceis. Ter paz com Deus é o fundamento essencial de uma vida plena e abençoada. Essa paz nos dá segurança, esperança e confiança em qualquer situação. Ela fortalece a nossa fé e nos capacita a viver em harmonia com a vontade do Senhor. Enquanto buscamos paz em diferentes áreas da vida, não podemos esquecer que a verdadeira fonte está em Deus. Somente Ele, o Príncipe da Paz, pode nos dar a reconciliação e a tranquilidade que tanto precisamos. Essa paz nos ajuda a vencer a ansiedade. Quando lembramos que estamos reconciliados com Deus, sabemos que não precisamos carregar sozinhos os pesos da vida. Podemos entregar nossas preocupações em oração, certos de que Ele cuida de nós. Ela também nos capacita a perdoar. Muitas vezes guardamos mágoas e ressentimentos, mas quando experimentamos a paz de Deus, somos livres para liberar perdão e viver relacionamentos restaurados. Por fim, essa paz nos fortalece para enfrentar as lutas. Mesmo em meio às tribulações, temos a certeza de que não estamos sozinhos. A paz com Deus nos dá coragem para seguir em frente, confiando que o Senhor está no controle de todas as coisas. Definição contemporânea. No mundo atual, o termo justificação costuma ser usado para indicar o ato de apresentar razões ou explicações para alguma coisa. Pode significar a defesa de uma ação, a explicação de um comportamento ou até a tentativa de encontrar uma desculpa que torne uma decisão aceitável. Nesse sentido, a justificação aparece em vários contextos, em debates públicos, em discussões legais, no ambiente de trabalho, na família ou na vida pessoal. Muitas vezes, sentimos a necessidade de legitimar nossas escolhas e atitudes diante dos outros, apresentando argumentos, provas ou fundamentos que sustentem o que fazemos. A justificação também é vista como um recurso para construir uma narrativa coerente. Ao justificarmos nossas ações, buscamos transmitir credibilidade, conquistar aceitação e, em alguns casos, alcançar reconciliação. No campo jurídico, o termo ganha ainda mais força. A justificação envolve a apresentação de provas e argumentos para sustentar uma acusação ou defesa. É um processo que visa afastar dúvidas e validar uma posição de forma oficial. Além disso, a palavra pode ser usada no sentido de retirar culpa ou absolver alguém de uma acusação. Nesse caso, a justificação funciona como uma forma de declarar a inocência ou liberar alguém de uma responsabilidade. Definição etimológica. O estudo etimológico da palavra justificação nos ajuda a compreender melhor a profundidade desse termo. Sua raiz está no grego dikaiosis, que significa o ato divino pelo qual Deus declara alguém livre de culpa, aceitável diante dele e considerado justo. Essa justificação vai muito além de uma simples desculpa ou de um perdão superficial. Trata-se de uma ação transformadora, na qual Deus estabelece um novo status para o pecador. Ao justificar, o Senhor declara que estamos em conformidade com a sua justiça e nos concede uma nova posição diante da sua lei.
Quando isso acontece, não apenas recebemos perdão, mas também somos aceitos como filhos de Deus. Passamos a ter uma nova identidade espiritual, não baseada em quem somos, mas no que Cristo fez por nós. Essa justificação não é alcançada por méritos humanos ou boas obras. Ela é um presente gratuito de Deus, oferecido mediante a fé em Jesus Cristo. É somente por causa do sacrifício redentor de Cristo na cruz que podemos ser reconciliados com Deus. Ao depositarmos nossa fé em Jesus, somos cobertos pela sua justiça. Deus já não nos vê como culpados, mas como justos diante dele. Essa é a grandeza da justificação, um ato divino que nos liberta da condenação e nos conduz à paz e à comunhão com o Senhor. Tudo isso acontece não por causa dos nossos esforços, mas unicamente pela graça e pela misericórdia de Deus. Definição teológica. A justificação, em termos teológicos, é um ato divino, instantâneo e eterno, que não depende de méritos humanos. Ela é fundamentada unicamente na graça de Deus e no mérito do sangue derramado e da justiça perfeita de Cristo. Nesse ato soberano, o pecador arrependido e crente é perdoado, liberto da penalidade da lei, restaurado ao favor de Deus e solenemente declarado justo diante do Senhor. Esse é um ato que acontece no tribunal celestial. Em sua soberania, Deus toma a decisão de nos considerar justos, não com base em nossa própria justiça, mas na justiça imputada de Cristo. É algo que vai além das noções humanas de justiça e não depende da nossa santificação pessoal. Diz respeito, antes de tudo, à nossa posição em Cristo diante de Deus. Por causa do pecado, todos nós estamos debaixo da condenação da lei e totalmente incapazes de nos tornar justos por nossos próprios méritos. Não há esforço humano que possa mudar essa condição. No entanto, Deus, em sua graça, providenciou um caminho perfeito para a nossa justificação por meio da obra redentora de Cristo. Na cruz, Jesus pagou o preço pelos nossos pecados e satisfez plenamente as exigências da justiça divina. Quando nos arrependemos e depositamos nossa fé em Cristo, somos unidos a Ele de maneira inseparável. Nessa união, a justiça de Cristo é imputada a nós e Deus nos declara justos diante de sua presença. Isso significa que, na justificação, todos os nossos pecados são plenamente perdoados e passamos a ser aceitos diante de Deus como seus filhos. Ele nos enxerga através da fé em Cristo, revestidos da justiça dele, e não com base em nossas falhas, limitações ou esforços humanos. Essa é uma demonstração extraordinária da graça abundante, do amor infinito e da misericórdia imensurável de Deus. A justificação nos posiciona de forma correta e definitiva diante do Senhor. Ela nos dá a certeza de que já não estamos mais sob a culpa ou a condenação do pecado, mas fomos recebidos e acolhidos como filhos amados de Deus. Essa posição segura em Cristo nos permite desfrutar de paz verdadeira com Deus e viver diariamente em comunhão íntima com Ele. É importante compreender que a justificação não significa que já alcançamos perfeição em nossa conduta diária. Ainda enfrentamos lutas e batalhas contra o pecado em nossa caminhada. Contudo, diante de Deus, nossa posição foi completamente transformada. Já não somos condenados, mas passamos a ser considerados justos por causa da obra perfeita de Cristo. Essa realidade gloriosa nos liberta do peso esmagador da culpa e abre plenamente o caminho para um relacionamento restaurado e vivo com o Criador. Somos convidados a caminhar com confiança, gratidão e esperança, conscientes de que nossa salvação não está firmada em nossas próprias forças ou méritos, mas repousa inteiramente na obra perfeita e consumada de Jesus. O autor da justificação é Deus. Deus é o autor supremo da justificação, pois somente Ele possui o poder e a autoridade para declarar justos aqueles que antes eram pecadores condenados. Nenhum ser humano é capaz de se auto-justificar ou de acrescentar qualquer mérito pessoal a esse ato divino. A justificação é, portanto, uma obra exclusiva e totalmente realizada por Deus em nossa vida, fruto de sua graça e soberania. O apóstolo Paulo declara em Romanos capítulo 8, versículo 33, é Deus quem justifica. Essa afirmação poderosa deixa claro que a justificação não resulta de esforço humano, mas é um ato divino, gracioso e soberano. Paulo chama de escolhidos todos aqueles que creram em Jesus como Senhor e Salvador. Esses são declarados livres de toda culpa, plenamente aceitos diante de Deus e firmados em sua graça. Essa verdade reforça que somente Deus possui autoridade absoluta para justificar. Ele é o juiz supremo de toda a criação, e sua decisão é definitiva, eterna e inquestionável.
Quando ele declara alguém justo em Cristo, nenhum acusador e nenhuma circunstância podem anular ou revogar esse veredito. A teologia bíblica ensina que a justificação é uma obra de Deus, baseada unicamente em sua graça e misericórdia. Não depende de boas obras, mas da obra redentora de Cristo. No tribunal celestial, Deus emite o veredito. O crente em Jesus é considerado justo, livre da culpa e da penalidade do pecado. Mas a justificação não diz respeito apenas a uma nova posição legal diante de Deus. Ela também abre as portas para um relacionamento profundo, pessoal e íntimo com o Senhor. A barreira que o pecado havia levantado é removida e agora temos paz verdadeira com o nosso Criador, desfrutando diariamente de comunhão, proximidade e harmonia com a sua vontade. A justificação é, portanto, um ato grandioso e maravilhoso de graça e misericórdia. Deus, em seu infinito amor, não apenas perdoa os nossos pecados, mas também nos declara justos por causa da obra perfeita de Cristo. Não se trata de mérito humano ou de esforço pessoal, mas sim da expressão suprema do amor incondicional do Senhor, que nos ofereceu a salvação mesmo quando ainda éramos pecadores indignos, frágeis e totalmente incapazes de conquistá-la por nós mesmos. Quando entendemos essa grande verdade, nosso coração é conduzido à humildade sincera e à profunda gratidão. Reconhecemos que nada temos a apresentar diante de Deus, a não ser a fé depositada em Cristo e em sua obra perfeita. Essa convicção nos leva a glorificar ao Senhor com toda a nossa vida e a confiar plenamente em sua fidelidade, que nunca falha. A justificação revela de forma clara o caráter justo, santo e amoroso de Deus. Ela é a prova do seu desejo eterno de nos resgatar, restaurar e tornar-nos participantes da sua própria justiça. Por isso, toda glória, honra e louvor pertencem somente a Ele, o único e verdadeiro autor da nossa salvação. A justificação não é pela lei. A doutrina da justificação pela fé é um dos pilares centrais da fé cristã. Ela nos ensina que não somos justificados diante de Deus pela obediência à lei, mas unicamente pela fé em Jesus Cristo. Ao longo de toda a Bíblia, vemos que a lei de Moisés jamais teve poder de justificar plenamente o ser humano. O que realmente nos torna justos é a confiança em Cristo e na obra redentora que Ele realizou na cruz. A salvação é um presente gratuito de Deus, recebido pela fé, e não algo que podemos conquistar com nossos próprios esforços. Ninguém é capaz de alcançar justificação tentando cumprir toda a lei. O pecado revela que sempre falhamos, mas Cristo nos mostra que sua graça é suficiente para nos salvar e sustentar. Em Atos capítulo 13, versículos 38 e 39, é proclamada a grande verdade de que, por meio de Jesus, recebemos a remissão dos pecados. Aquilo que a lei não pôde realizar, Cristo realizou plenamente em nosso favor. Isso nos lembra que tanto a salvação quanto a justificação não dependem de méritos humanos, mas unicamente da fé em Jesus como nosso Salvador e Senhor. Paulo também foi firme em sua carta aos Gálatas. Em Gálatas capítulo 2, versículo 16, ele declara de forma categórica que a justificação não vem pelas obras da lei, mas exclusivamente pela fé em Cristo. A fé é o verdadeiro fundamento da vida cristã, e não o esforço humano em tentar obedecer a regras. É somente pela confiança em Jesus que somos declarados justos diante de Deus. Em Romanos capítulo 3, versículo 28, Paulo resume essa doutrina de maneira clara e simples. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé independentemente das obras da lei. Isso significa que a fé é o único meio pelo qual podemos ser plenamente justificados diante de Deus. Esses textos reforçam de maneira poderosa a mensagem central do Evangelho. A justificação é um dom gratuito concedido por Deus e recebido somente pela fé em Jesus Cristo. Não depende da lei, não se apoia em obras humanas, mas flui inteiramente da graça abundante e imerecida de Deus, que nos alcança e transforma. A lei de Moisés revela o pecado, mas não pode salvar. Somente a fé em Cristo nos torna justos diante de Deus. Assim, nossa confiança deve estar inteiramente na obra redentora de Jesus, e não em nossa capacidade de cumprir mandamentos. Essa verdade nos liberta do peso do legalismo. Não precisamos viver tentando provar algo para Deus, porque Ele já nos aceitou em Cristo. Isso nos dá descanso e segurança de que nossa salvação não depende de nós, mas da obra perfeita de Jesus. Também nos desafia a viver pela fé todos os dias. Se fomos justificados pela graça, então nossa vida deve ser marcada por gratidão e confiança em Deus. Obedecemos não para sermos salvos, mas porque já fomos salvos. Assim, nossas obras se tornam fruto da fé e não condição para a justificação.
O fundamento da justificação é o sangue de Cristo. O fundamento da justificação está no poder redentor do sangue de Cristo. Foi o sangue precioso derramado por Jesus na cruz que pagou plenamente a penalidade dos nossos pecados. Esse sacrifício perfeito, completo e suficiente tornou possível a nossa reconciliação com Deus. O sangue de Cristo é o símbolo supremo de seu sacrifício total e definitivo. É por meio dele que recebemos a remissão dos pecados e somos declarados justos diante de Deus. Em Romanos capítulo 5, versículo 9, Paulo afirma que fomos justificados pelo sangue de Cristo. Isso mostra que nossa posição diante do Senhor é resultado direto do valor eterno desse sacrifício expiatório. O sangue de Jesus não apenas cobre os pecados, mas também nos livra da justa ira de Deus. Ele nos concede salvação plena e reconciliação verdadeira. Em Colossenses capítulo 1, versículo 20, Paulo afirma que a paz entre Deus e a humanidade foi estabelecida pelo sangue derramado na cruz. Essa paz, porém, não se restringe apenas ao relacionamento entre Deus e o homem, mas se estende a toda a criação. O sangue de Cristo remove barreiras, restaura relacionamentos e traz harmonia onde o pecado havia causado divisão. É um lembrete constante do amor incondicional de Deus. Por meio desse sacrifício, somos libertos da culpa, da condenação e do poder do pecado. A justificação baseada no sangue de Cristo também nos redime de nossos pecados, nos purifica de toda impureza e nos concede uma nova vida em Deus. Por meio dela, recebemos acesso pleno à graça e à misericórdia do Senhor. Assim, podemos viver em comunhão constante com Ele e experimentar a transformação profunda que somente Jesus é capaz de realizar. O sacrifício de Cristo é o fundamento indispensável da nossa salvação. O seu sangue precioso tem poder para nos purificar de todo pecado e nos tornar justos diante de Deus. Nada além desse sacrifício poderia garantir nossa reconciliação com o Criador. A justificação traz ainda um fruto precioso, a paz com Deus. Antes, o pecado nos separava dele e nos colocava sob a sua ira. Mas agora, pela fé em Jesus, fomos reconciliados e vivemos em harmonia com o nosso Criador. Essa paz não é apenas ausência de conflito, é uma restauração completa do relacionamento com Deus. Nos dá segurança, confiança e liberdade para nos aproximarmos do Pai, sabendo que somos amados e aceitos em Cristo. A paz com Deus transforma a nossa vida. Ela nos fortalece espiritualmente, nos capacita a ter relacionamentos saudáveis e nos direciona a viver em intimidade com o Senhor. É um presente precioso da graça divina, que nos leva a experimentar uma vida plena e abundante em Cristo.